Oi, oi, pessoal. Sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que muitas startups têm buscado ali para o seu desenvolvimento, mas muitas pessoas não sabem muito bem como fazer, como que acontece, o que tem disponível, que são as oportunidades de fomento, os editais de oportunidade ali de investimento para projetos inovadores, novas empresas e etc. E nós temos uma convidada extremamente especial hoje, que é a professora Franciele Baptista, falando mais ou menos aqui um brevezinho resumo sobre ela. Professora, doutora e supervisora de pesquisa e iniciação científica do Centro Universitário Integrado e assessora científica do Instituto Integrado do IN2. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje. Olá, obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui no Integrou Podcast. Então, como você falou, né? Eu sou professora no Centro Universitário Integrado há alguns anos e também sou assessora científica do Instituto Integrado IN2. E na minha trajetória, Fernanda, eu tenho atuado na captação de recursos para desenvolver projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos de inovação, empreendedorismo e também de divulgação científica. São cerca de 30 projetos enviados e aprovados e aproximadamente 3 milhões de arrecadação. A captação de recursos por meio de edital de fomento é um tema muito importante, não só para pesquisadores, mas também para empreendedores, para startups, para empreendimentos inovadores. E muitas vezes nós verificamos que o que separa uma boa ideia de um projeto que vai ser implementado no mercado é justamente a captação de recursos. Então, ter acesso a esses recursos permite que as startups e que projetos inovadores ampliem o seu impacto e consigam alcançar uma sustentabilidade financeira. Então, hoje, nós vamos falar um pouco de como encontrar essas oportunidades, como se preparar para um edital e o que fazer para aumentar as chances de aprovação. Então, vamos lá? Vamos, Fran, perfeito. Bom, a gente vai começar inicialmente explicando o que de fato são esses editais, né? E aqui eu trouxe um dado relevante para a gente entender o quanto isso é grande e nós muitas vezes não nos damos conta. No Brasil, nós temos mais de 100 bilhões de reais que eles são disponibilizados anualmente por meio de editais e incentivos públicos. Isso só público, né? Imagina as oportunidades que tem na área particular, por exemplo. Mas, Fran, o que nós gostaríamos de entender aqui, até para o nosso público também que está nos assistindo, o que são esses editais de fomento e por quê? Acho que você já deu essa breve resposta, né? Mas o porquê eles são tão importantes? Quais são os tipos que existem hoje no mercado? Bom, então os editais de fomento, eles são mecanismos de financiamento que oferecem recursos financeiros para projetos inovadores, para pesquisas científicas, para o desenvolvimento tecnológico e também para iniciativas de impacto social e ambiental. Então, os repasses financeiros, eles podem acontecer de forma reembolsável e também de forma a fundo perdido. No fundo perdido, o pesquisador ou o elaborador da proposta não tem a necessidade de devolver o valor que foi recebido. E em termos de governamentais e privados, eles podem ser divididos dessa forma também. Os editais que são chamados de governamentais são aqueles que são fomentados por órgãos públicos, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, a financiadora de estudos de projetos, que é a FINEP, as FAPs, né, que são as Fundações de Amparo e Apoio à Pesquisa dos Estados da Federação. Aqui no nosso estado do Paraná, nós temos a presença muito atuante, muito importante da Fundação Araucária, no fomento de ações inovadoras e de empreendimentos de startups. Também podemos citar o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e também é possível buscar editais, chamadas de apoio em empresas como a Petrobras, por exemplo. Essas empresas, elas são de economia mista, ou seja, elas possuem uma participação estatal majoritária. Então, os editais que essas empresas aplicam, eles são, em princípio, de administração pública, né?
Então, a Petrobras, por exemplo, possui o programa Petrobras de Conexões para Inovação, módulo Startups. Esse módulo Startups é uma parceria com o Sebrae e visa fomentar projetos que estejam alinhados com as necessidades da empresa, como projetos inovadores em tecnologia digital, em eficiência energética, em corrosão, redução de carbonos, entre outros. E também existem os editais que são lançados pelos próprios ministérios. Então, vários editais são lançados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os editais de saúde, por exemplo, muitos são lançados pelo Ministério da Saúde. Então, há uma vasta oportunidade de editais governamentais, né, que são esses públicos governamentais. E também temos os editais privados. Os privados, eles são chamadas públicas lançadas por empresas ou por institutos ou fundações que são privadas para financiar projetos científicos, tecnológicos de inovação. Um exemplo seria o edital do Instituto Serra-Pilheira. O Instituto Serra-Pilheira, ele aprova projetos de pesquisa, projetos de inovação em diversas áreas do conhecimento, sempre visando excelência técnica e científica. E existem algumas empresas com editais abertos, como, por exemplo, a Natura, que tem um programa de inovação da Natura, que é a Natura Startups. Esse programa, ele visa fomentar startups que trabalham na área da beleza, né? Produzindo insumos ou até mesmo melhorias de processos voltados ao consumidor ou à empresa. A Ambev, por exemplo, é uma empresa que tem editais de inovação, né? Então, é uma série de editais de inovação que a Ambev lança que visam fomentar a sua cadeia de suprimentos, a experiência do consumidor. E a inteligência artificial também é uma pauta bastante frequente nos editais da Ambev, né? A experiência em logística, enfim. Então, esses editais da Ambev oferecem investimento, oferecem suporte para o desenvolvimento das soluções. E como eu acabei de falar, esses editais governamentais e privados são nacionais. Então, temos uma vasta gama de editais nacionais. No entanto, nós também temos as oportunidades internacionais, né? Os editais internacionais, eles podem ser obtidos, né, a partir de instituições como, por exemplo, a União Europeia, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e outras instituições. Fran, perfeito. Então tem oportunidade para todo mundo, né? Independente do seu segmento, do tipo de nicho, né? Que ele gostaria de se inserir. E também tem oportunidade de diversos valores, né? Esses editais são de valores muito diversos, de acordo com a atuação, né? Exatamente. Então, existem editais que são de milhões, né? E editais que são, né, de algumas centenas de reais, né? Editais em dólares, em euro ou em reais. Perfeito. Fran, como tem oportunidade para todo mundo, eu acho que até quem está nos assistindo tem esse interesse, né, de estar participando desse tipo de editais de fomento. Mas, então, como o nosso público, como o pessoal pode estar encontrando essas oportunidades e como que eles podem estar se preparando para esses editais? Fer, muitas vezes as chamadas públicas elas permitem que as startups e projetos inovadores acessem recursos. E isso é importante porque as startups elas não têm a necessidade de recorrer a empréstimos ou também de abrir mão de participação acionária, né? Mas os editais eles têm ainda, além dessa vantagem financeira que é bem clara, muitos editais também proporcionam uma validação no mercado do produto inovador, mentorias, visibilidade para a startup e oportunidades de networking. Perfeito. Tem até um dado bem legal para a gente citar, que as startups que elas se dedicam ao menos 3 meses para estruturar as suas propostas, elas têm uma faixa de aprovação nesses editais de fomento 40% maior do que outras startups que não se dedicam na estruturação das propostas, do projeto, né, que eles vão estar enviando, enfim. E isso faz toda a diferença, né, Fran? É, muita diferença. Fran, bom, então
onde encontrar esses editais? Olha, Fer, uma das perguntas mais comuns, né, que eu escuto é aonde buscar essas oportunidades. E aí, então, vou passar aqui algumas das principais fontes de editais para fomento, né, de projetos inovadores e para startups. Como já falei, nas plataformas governamentais, como o site do CNPq, da FINEP e das fundações de amparo estaduais, como a Fundação Araucária, por exemplo, são ambientes extremamente importantes para a gente estar sempre acompanhando e para a gente estar sempre acompanhando. E nos institutos de inovação e aceleradoras que frequentemente também lançam chamadas específicas para startup. É interessante também porque existem várias redes de apoio para chamadas e para as startups. Então, um exemplo seria a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, que é a Amprotec, e também o Sebrae. Então, nessas páginas, né, que são setores que ajudam na divulgação de editais estratégicos, estão a divulgação de vários editais e chamadas abertas para esse nicho. Então, seguir as redes sociais também das agências de fomento é uma estratégia bastante interessante para estar sempre bem informado sobre as chamadas abertas. Perfeito. Alguns critérios comuns que você encontra nesses editais que aparecem em todos, assim, que o pessoal precisa de estar atento. Fer, então, super importante a gente encontrar as fontes, né? As fontes de fomento. Mas mais importante do que encontrar uma fonte de fomento é a gente estar bem preparado para submeter uma boa proposta. Então, alguns critérios para a elaboração de um bom projeto podem ser elencados. Um deles é a inovação e a originalidade. Quando a gente fala de fomento para startups e ideias inovadoras, o projeto realmente precisa apresentar uma abordagem inovadora ou uma solução diferenciada para um problema já existente. Além disso, o projeto tem que demonstrar uma viabilidade técnica de execução. Então, o plano de trabalho desse plano de negócio do projeto precisa ser factível, tem que ter um cronograma claro e os recursos muito bem definidos. O impacto econômico e social da proposta também precisa ser muito bem elaborado. É fundamental que no projeto seja demonstrado como que o projeto trará benefícios. Esses benefícios, eles podem, logicamente, ser financeiros, mas também podem ser benefícios sociais, benefícios que geram empregos ou melhorias para a comunidade. Algo que é indispensável. As propostas precisam estar alinhadas com os objetivos dos editais, os objetivos da chamada. Às vezes, a gente tem uma proposta excelente, né? Mas não está alinhada com o objetivo de determinado edital. Então, nós precisamos encontrar editais que são alinhados com a nossa proposta. Isso é indispensável. A equipe também é muito importante. A qualificação da equipe, a experiência da equipe em projetos de inovação são fatores muito importantes que passam credibilidade para o projeto. Sustentabilidade é algo que a gente não pode esquecer. Muitos editais, eles valorizam os projetos que consideram os aspectos ambientais, sociais, financeiros e de inovação de forma muito equilibrada. Então, é um ponto que não pode passar despercebido. E o plano de negócio, né, Fer? O plano de negócio ou o modelo de sustentabilidade financeira é essencial, porque um plano claro precisa demonstrar a continuidade daquele negócio após o final do financiamento. Aí entram outras questões, como se preparar para os editais, né, Fer? Bom, Fer, para se preparar para o edital, a preparação para um edital, para participar de encaminhar uma proposta, requer um certo tempo. Então, você precisa ter um tempo disponível para se dedicar a esse projeto. Claro que a primeira premissa é a leitura e o estudo muito detalhado do edital. Então, é preciso entender todas as regras do edital,
todos os prazos e todos os documentos que são exigidos na chamada. E aí, então, verificar se a nossa proposta atende a todas essas exigências. Algo que eu recomendo é conhecer projetos que já foram contemplados, que já foram aprovados na chamada ou no edital de interesse, ou editais similares. Conhecer essas propostas, verificar como elas foram estruturadas, podem nos dar muito bons insights. Então, é interessante a gente pesquisar por projetos que já foram aprovados e utilizar esses projetos, essas propostas, como referência para as nossas próprias propostas. E, enfim, depois dessa pesquisa, dessa análise e estudo prévio, chega a hora de organizar a nossa proposta. Então, a proposta ela precisa ser muito clara, muito objetiva e muitas vezes metodológica. Então, nós precisamos elaborar uma boa introdução, objetivos que sejam absolutamente alinhados com o edital ou com a chamada, uma metodologia muito bem definida que demonstra todos os passos que vão ser seguidos para alcançar os resultados esperados, que também precisam estar descritos. E, além disso, é preciso apresentar um cronograma muito factível e também todos esses resultados esperados. Mas a justificativa, Fer, ela não pode passar despercebida. A justificativa, ela tem que mostrar o diferencial desse projeto. A justificativa, ela tem que mostrar que o projeto que você está submetendo realmente merece o apoio financeiro. Então, é preciso destacar na justificativa a inovação, o impacto, a viabilidade técnica do projeto. Fer, e depois de preparar o seu projeto, chegou a hora de verificar todos os documentos que são necessários. É preciso estar com todos os documentos em dia, corretamente preenchidos e todos os documentos, todos os anexos devidamente anexados. Algo que também é muito interessante é buscar parcerias. Quando a gente encaminha uma proposta que tem parcerias de institutos de pesquisa, centros universitários, universidades, empresas, isso acaba fortalecendo a nossa proposta. Então, é bastante interessante buscar parcerias desde o momento do desenvolvimento da concepção dessa proposta e trabalhar juntos na concepção da proposta. E, enfim, depois que toda essa parte foi cumprida, chega a hora da revisão. Então, é preciso dar um tempinho, esperar um pouco, alguns dias e retomar o trabalho. Revisar todo o trabalho, toda a escrita, todos os documentos que foram exigidos e verificar se não tem nenhum erro ou nenhuma lacuna que realmente podem existir. E aí, o prazo, Fer, não adianta prepararmos uma excelente proposta, juntarmos parcerias, finalizarmos todos os anexos dos documentos exigidos se nós perdermos o prazo. Geralmente, os editais eles são muito rigorosos em relação ao prazo. E as submissões se encerram exatamente no horário mencionado nas chamadas. E isso pode gerar um certo fluxo extra nos sistemas e pode causar uma demora na nossa submissão ou até inviabilizar a submissão se essa submissão for feita em cima, lá na última hora. Então, eu sempre recomendo que a submissão nunca seja feita no último dia. A submissão precisa ser feita alguns dias antes do último dia do encerramento do prazo, para que a gente não enfrente nenhum problema técnico. Que, claro, né, as agências de fomento não se responsabilizam por problemas técnicos durante o processo de submissão de última hora. Então, é muito importante prestar atenção no prazo e fazer essa submissão das propostas com bastante antecedência, se possível, né? Se possível, exatamente. Realmente é um trabalho bem grande, né? É um trabalho que demanda muita atenção aos detalhes, um esforço ali, né? E realmente, se for realmente um edital que
para a startup faça sentido, é claro que não vai ser grande esforço. Ela vai fazer entendendo que aquilo vai ter um retorno plausível para a operação dela, né? E quando nós falamos dos principais pontos que a startup ela tem que se atentar quando vai participar de um edital e todas as etapas, todos esses detalhes, nós não podemos deixar de mencionar quais são os principais erros, né? Os erros e como que a gente pode aumentar as chances de aprovação nos editais de fomento. Então, Fran, você que tem bastante experiência com relação aos editais, quais são os principais erros que levam a essas reprovações de projeto? Fer, ao longo do tempo, eu observei excelentes propostas não sendo aprovadas, por erros que podem ser evitáveis, inclusive propostas que eu elaborei, né? Então, isso gera lições aprendidas. São erros que levam ao aprendizado. E os principais erros que eu observo na minha experiência e na experiência de outros aplicadores, um dos principais, como eu falei, é a falta de alinhamento com os objetivos do edital. Muitas vezes a proposta é excelente, mas ela não está sendo direcionada para o edital específico, para o edital que está alinhado aos objetivos da proposta. Então, o aplicador ele precisa ter esse discernimento, né? E verificar exatamente qual edital, qual chamada está alinhado à sua proposta, para então começar todo esse empreendimento, né? Além disso, o que eu observo muito é documentação incompleta. Quando saem os resultados dos editais, geralmente saem as propostas que são aprovadas e as propostas que não são aprovadas. Nas propostas que não são aprovadas, muitas vezes as agências demonstram quais pontos não foram atendidos. E muitas vezes nas propostas reprovadas, nós encontramos ausência de termos, ausência de documentos, falta de assinatura, falta de informações importantes e necessárias nos documentos anexados. Então, essa parte documental é uma parte muito importante. É um trabalho bastante exigente, que exige bastante atenção e tempo, mas é um trabalho que precisa ser feito com muita cautela. E nós precisamos perceber se faltou algo, se tem alguma lacuna, se está faltando alguma assinatura. E tudo tem que ser preenchido, assinado e anexado de acordo com as exigências do edital. Por isso que a gente precisa conhecer muito bem esse edital. Eu sempre falo, né? Chega a hora de estudar o edital. Não é apenas lê-lo, e sim esmiuçá-lo, estudá-lo e entender todas as partes e os pormenores que o edital apresenta. E um outro ponto, principalmente para as startups e para os empreendimentos, para os negócios inovadores, são problemas orçamentários. Então, o orçamento mal estruturado é um problema muito grave, né? Então, se os custos não estão bem justificados, a proposta, Fer, ela perde totalmente a credibilidade. Perfeito, Fran. Cita para nós, para as startups que estão nos assistindo também, quais são algumas dicas práticas de um projeto vencedor? Bom, Fer, então, vão aí algumas dicas. Dicas que eu mesma utilizo, né? A primeira é ser muito claro e objetivo na escrita do projeto. O avaliador, pensando como um avaliador de projetos, o avaliador ele precisa entender aquele texto, aquela proposta rapidamente e tem que perceber a relevância do seu projeto de forma rápida e clara também. Então, a clareza e a objetividade na escrita do projeto, a limpeza daquele texto, é bastante importante para entregar essa clareza e essa objetividade, pensando no ponto de vista do avaliador. Outra coisa, Fer, é utilizar métricas concretas. Então,
o impacto do projeto ele precisa ser demonstrado com metas concretas. É importante utilizar dados para mostrar a viabilidade daquela solução que está sendo proposta. Uma dica que eu utilizo, Fer, é montar um fluxograma. Um fluxograma onde se demonstra todos os objetivos que estão sendo atendidos no edital, de preferência que todos os objetivos do edital sejam atendidos. É um fluxograma também que se demonstre todas as metas que se pretende alcançar com essa proposta, que também demonstre os recursos financeiros solicitados em cada uma das etapas e o impacto dessas etapas. Então, um fluxograma de uma página, juntando todos esses pontos, que são pontos muito importantes na avaliação, facilita para o próprio avaliador uma compreensão global da sua proposta. E também mais ilustrativa, menos textual, né? Algo que também é interessante, se for possível, né, é buscar por mentorias especializadas. Alguém que entenda desse assunto e que possa ter disponibilidade de ler a sua proposta e sugerir também alterações e melhorias na sua proposta. Esse seria o melhor dos mundos, Fer. E uma dica extra é que, se possível, localizar alguém que escreveu um projeto e que tenha sido contemplado numa chamada semelhante àquela que você está submetendo. Trocar ideias, né, com pessoas que já tiveram projetos aprovados. Essa troca de experiência, Fer, ela pode trazer uma diferença bastante importante na condução da submissão do seu projeto. Maravilha, eu acho que são ótimos direcionamentos para quem está nos assistindo, que gostaria de fazer parte, né, participar, na verdade, de um edital de fomento. Eu acho que são dicas de ouro. Um dado que é interessante de estar mencionando aqui, até para fortalecer toda a fala da professora Franciele, é que projetos que ele passam por revisões externas, antes do envio, tem uma taxa de aprovação de 50% maior do que os outros que não buscam essa ajuda, que não buscam essa orientação, esse networking, né? Mas, falando agora sobre o futuro do fomento à inovação e todas as oportunidades que estão chegando, né? Fran, você consegue mencionar para a gente um pouco sobre as tendências de financiamento? Fer, o cenário de fomento à inovação, ele vem evoluindo. E nós observamos que algumas tendências elas são destacadas. Por exemplo, muitos editais estão voltados para a sustentabilidade, para impacto social, já que a gente está com uma demanda global, né, de soluções que sejam sustentáveis. Então, essa é uma tendência. Uma outra tendência é a expansão dos editais de fomento internacionais. Então, instituições como a ONU, como o Banco Mundial, nós estamos observando que instituições como essas têm ampliado os investimentos na inovação. E uma outra tendência que vem crescendo bastante, Fer, é a parceria com o setor privado. Então, grandes empresas estão apostando cada vez mais no CVC, que é o Corporate Venture Capital. Essa modalidade de investimento é um investimento direcionado para startups, que é realizado por grandes empresas, que tem um objetivo não só, né, de retorno financeiro, mas também de um retorno estratégico, né, de obter vantagens estratégicas e vantagens de inovação. Um exemplo que a gente pode citar é o próprio CVC do Grupo Integrado, que busca fomentar ações, projetos inovadores, dando fôlego, né, para esses projetos serem realizados e também visualizando um retorno em inovação e em tecnologia. Até, pessoal, dando um spoiler para vocês, eu até ia mencionar, quando a professora Franciele falou sobre o CVC, que nós temos sim no Grupo Integrado, e eu já deixo aqui para vocês que, se quiserem participar, entra lá no nosso site, vocês vão encontrar informações relacionadas ao CVC, como se inscrever, quais são os nossos objetivos, verba disponível, alguns cases de empresas que nós já investimos também.
O CVC é uma parceria com a Founders Club, então lá tem todas as informações certinho, já fica aqui o convite para quem gostaria de participar. Fran, falando agora sobre oportunidades que estão em aberto, né? Nós falamos um pouco de tendência, do que está rolando no momento, mas você consegue citar para a gente algumas coisas que estão em aberto, até para o pessoal ficar um pouco atento ali para conseguir participar? A gente ainda está no começo do ano, né, Fer? Então, o início do ano, ele é um momento ainda um pouco não tão aquecido, né? As ofertas e as oportunidades, elas vão surgindo ao longo do ano. Mas, por exemplo, né, nós temos os editais da Inovativa Brasil e da Inovativa de Impacto Socioambiental 2025. Esse edital já está aberto e ele é coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o MDIC, e também pelo SEBRAE. E essas propostas, essas chamadas, estão com inscrição aberta até dia 7 de abril. Eu vou citar aqui também um programa que não está aberto no momento, mas que é um programa que vale a pena ficar no radar aí dos investidores e das pessoas que trabalham com inovação e com tecnologia, que é o Programa Centelha. O Programa Centelha incentiva ideias inovadoras e a criação de empresas através de recursos financeiros, de repasses financeiros, mas não só isso. Repasses financeiros, mas outros tipos de suporte para impulsionar o negócio, para impulsionar o projeto. Então, o Programa Centelha é uma iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, da FINEP, do CNPq e também do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, que é a CONFAP, e ainda da Fundação CERT. Então, fiquem atentos, né, ao Programa Centelha, deixa esse programa no radar para quando as oportunidades estiverem acessíveis, que nós estejamos prontos, né, para aproveitá-las. Fran, muito obrigada. Pessoal, então agora, né, a gente falou sobre tantas coisas. Gente, nós falamos sobre o que é edital, a sua importância, falamos um pouco sobre segmento, passamos um pouco sobre tendências, um pouco sobre o futuro, erros comuns, como montar, né, um projeto excelente com as dicas de hoje da professora Franciele. E agora nós chegamos ao fim do nosso podcast. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Franciele, que está aqui conosco, que topou, né, fazer parte desse episódio. Professora, eu gostaria de deixar algum recado para quem está nos ouvindo, alguma última dica? Eu acho que para quem quer acompanhar as novas oportunidades que vão surgir ainda em 2025, eu recomendo seguir, né, essas plataformas, as redes sociais das agências de fomento. É uma estratégia bem interessante acompanhar essas redes sociais, porque por meio das redes sociais vêm as informações sobre as chamadas abertas. Assim que elas são abertas, geralmente a divulgação já é imediata nas redes sociais. Então, é uma estratégia bastante interessante. O LinkedIn também é interessante, o LinkedIn dessas agências é importante também seguir. E também estar sempre atento aí, buscando informações em sites que trazem informações sobre esse assunto. Como, por exemplo, o site do próprio Integrou. O Integrou é o ecossistema, né, de inovação do Grupo Integrado, que trabalha com fomento para startups e sempre aborda assuntos que são importantes para esse universo. No site do Instituto Integrado também existem algumas oportunidades e também informações que são relevantes. E é claro, né, eu deixo aqui um conselho, né, para que você que é inovador, inovadora, que tem uma proposta interessante, né, não desista, né? Às vezes, nós fazemos todo esse esforço aí que nós acabamos de abordar, encaminhamos as propostas e elas podem ser rejeitadas, né? No entanto, não desista. Faça novamente, refaça a sua proposta, reestruture, solicite apoio, parceria,
mentorias, né, de setores que possam realmente te ajudar a implementar uma proposta mais factível, mais viável e volte a submetê-la, né. Então, não podemos desistir, né, porque o acesso ao fomento, ele realmente pode ser um grande diferencial, Fer, para transformar grandes ideias em realidade. Então, eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de conversar, com você, com vocês, sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, Fran. É um prazer recebê-la no Integrou Podcast. Muito obrigada por esse tempo de qualidade que nós passamos juntos e por todas essas dicas, né? Para quem está começando, é o, assim, é o start, é um direcionamento maravilhoso de quem já tem uma experiência, de quem já passou por muitos editais. Enfim, nosso muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, @Integrou Integrado. Deixe sugestões de temas para os próximos episódios. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer também ao nosso querido parceiro aqui, o pessoal da Ideas Hub, que tem nos auxiliado com a gravação, com a infraestrutura, a equipe que tem nos ajudado também com o podcast. Então, nosso muito, muito obrigada. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!